do Senhor, mais uma vez estudando a palavra de Deus, e o nosso tema de hoje é: não julgue o próximo, para que não sejas julgado. Esse tema é muito importante porque, mais uma vez eu repito, é algo cotidiano da nossa vida que acontece conosco. Sempre estamos em relação com as pessoas, temos comunicações a fazer, temos respostas a dar, então há uma relação com as pessoas no nosso dia a dia. E estamos costumeiramente, sempre acostumados a falar alguma coisa negativamente contra alguma pessoa. Às vezes o hábito, a situação que nos envolve, termina nós respondendo, se relacionando negativamente com algumas pessoas ao nosso redor. E nós precisamos estar atentos a isso, a não julgar as pessoas nem por sua aparência, nem por suas palavras, nem por suas atitudes, mas corrigi-las quando nós assim tiver a oportunidade, mas primeiro olhando para dentro de si, ver se você não está no mesmo erro, se você não está nas mesmas condições. Então, julgar as pessoas precipitadamente não é bom. Deus não se agrada disso. Nosso texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 6. Mateus relata os ensinamentos de Jesus. Então, Jesus está ensinando os discípulos como se comportar, como mudar o seu pensamento e a sua atitude nessa nova fase, pois os israelitas, eles conheciam a Deus através da lei. Quando Jesus veio à terra, começou a ensinar da forma mais profunda como agradar a Deus. E a lei vai dizer que a sua prática está errada, ela vai julgar a sua prática. Mas Jesus veio para mostrar que na sua consciência, lá dentro da sua mente, é que pode ser mudado. A lei julga a prática, mas a palavra de Deus, através de Jesus, vai julgar o seu pensamento, lá onde você começa a trabalhar as suas ideias. Então, Jesus ensina os discípulos, ele está ensinando comportamento diante da sociedade e diante de Deus. É isso que Jesus quer. Então, mais um ensinamento: não julgue o próximo para que não sejam julgados. Esse é o tema da nossa lição. Vou ler o texto: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Bom, é interessante esse texto e nós vamos entender por que Jesus ensina os discípulos nesse assunto, que não se deve julgar as pessoas, porque nós precisamos primeiro olhar para dentro de nós, ver em nós os nossos defeitos, ver o que há de errado dentro de nós, nas nossas práticas, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, o que há de errado entre nós, dentro de nós, para depois nós
aconselharmos ou apontar o erro do próximo. Então é importante você entender isso. E como é que nós vamos entender? Vamos versículos por versículo. Não julgueis para que não sejais julgados. Jesus começa esse texto mostrando para nós que nós não devemos julgar ninguém antes de olhar para dentro de nós. Por quê? Porque como é que nós vamos entender que nós somos falhos, nós precisamos de correção? Porque lá atrás, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. E nasceu dentro deles a semente do pecado. E essa semente vem ao longo dos anos envolvendo a humanidade em seus erros. O apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Então a palavra de Deus vai mostrar que nós somos errantes, nós temos pecados, nós somos falhos em nossas atitudes, em nosso pensamento. Embora a gente quer acertar, quer fazer o bem, quer fazer a coisa certa, mas às vezes nós erramos, porque existe dentro de nós a semente do pecado. Ela está lá. E mesmo que você queira fazer a coisa certa, você não consegue. Por esse motivo é que Jesus já nos mostra: não julgueis para não ser julgado. Porque nós temos erro. Quando nós olhamos o erro do nosso próximo, apontamos o erro dele, nós esquecemos que somos também iguais a ele. Temos os mesmos erros. Então não podemos apontar. O versículo 2 diz: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Como nós entendemos isso? Se eu julgo, da mesma maneira vão nos julgar. Vou exemplificar isso para você, muito simples, muito fácil para você entender que não devemos apontar, porque temos nossos erros. Se eu estou em meu ambiente de trabalho e de repente eu vejo alguém cometendo um erro em algum procedimento ali perto de mim, eu percebi, aí mais tarde eu vou lá e digo: olha, você errou ali, você não deveria ter feito aquele procedimento, você não conhece as normas da empresa. E de repente aquela mesma pessoa me vê também cometendo um erro. E ela, com a mesma moeda, com a mesma intenção, ela vem até mim e diz: olha, você também não conhece a norma da empresa? Como naquele dia você me corrigiu e agora você está no mesmo erro. É isso que Jesus quer dizer. Se você julga, se você condena o seu próximo, da mesma forma eles vão lhe julgar e lhe condenar. Acontece da mesma forma. Então Jesus, ele mostra para você a necessidade de você não julgar ninguém, nem o seu próximo. Enfim, versículo 3 diz assim: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Argueiro é um cisquinho, algo bem pequenininho, uma fagulhazinha, uma cepinha bem pequena, é um cisco no olho. Incomoda muito, não é verdade? Um cisco no olho, você fica perturbado, você lava, você não fica em paz, até você tirar aquele cisco do seu olho. Incomoda muito. Imagine uma trave no olho. Incomoda muito mais, né? Incomoda muito mais. Então, quando a gente olha o defeito do próximo, nós estamos olhando o cisquinho no olho dele. E nós muitas vezes esquecemos da trave que tem no nosso olho. Veja como Jesus compara essas coisas: o cisco no olho do próximo e a trave no seu olho.
Veja como nós devemos nos importar profundamente e olhar para dentro de nós. Onde está o nosso erro e por que nós não consertamos, antes mesmo de apontar o erro dos outros? Então, olhe para a sua trave, a trave que está no seu olho. Olhe para dentro de você e veja onde estão as suas falhas, os seus erros, e procure consertar. É isso que Jesus quer. E Ele ensina os discípulos para que os discípulos se consertem dos seus erros, antes de julgar o próximo. Versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Jesus, ele enfatiza, ele prioriza nesse versículo que nós devemos primeiro olhar para nós. Dentro de nós existem coisas que precisam ser mudadas, precisam ser transformadas pela palavra de Deus. E essas coisas, esses pensamentos seguidos de atitudes, precisam ser corrigidos antes de eu apontar o erro do próximo. Eu preciso me consertar, eu preciso me ajeitar e transformar minha mente através da palavra de Deus que nos orienta para fazer as coisas certas, ter as atitudes corretas. Então Deus, ele mostra por que você olha o cisco do olho do teu próximo e não olha a trave do teu olho. Então Ele quer que nós olhemos para dentro de nós e veja as nossas falhas e nos conserte. Versículo 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então ele mostra no próximo versículo, nesse versículo, que nós devemos nos consertar. E nós temos falhas. Nós queremos acertar, queremos fazer as coisas certas, mas nós erramos. Muitas vezes nós erramos. Eu confesso que recentemente eu tive um caso desse, uma experiência. Recentemente eu estava em casa e a minha sogra chegou lá e ela fez uma atitude e eu briguei com ela, eu respondi ela mal e tratei ela mal naquele momento, e eu não tinha primeiro pensado na situação, foi algo impulsivo, eu olhei e na mesma hora eu fui lá e tratei ela da maneira que não deveria ter tratado. E eu a julguei ali que ela estava fazendo algo errado. Eu não consegui enxergar a intenção dela. E precocemente eu a julguei e a tratei mal. Houve problemas de relacionamento segundos após e permaneceu por algum tempo. Mas eu orei ao Senhor e pedi: Senhor, eu errei, Senhor, e eu vou pedir desculpa a ela, eu vou me retratar com ela. E assim foi feito. Eu fui lá, conversei com ela, abri meu coração, pedi perdão a ela, me abracei com ela, choramos juntos, e ali nós saímos restaurados. Eu olhei o cisco no olho dela, mas não olhei a trave no meu olho, porque eu tinha defeito e eu tenho defeito. E sou constituído de defeitos. Eu quero acertar, mas muitas vezes eu erro. Eu tenho uma trave no meu olho. Então é preciso a gente primeiro pensar na situação, no que aconteceu, antes de apontar o erro do seu próximo, da pessoa que está ali próximo de você. Então olhe para dentro de si e veja o quanto nós somos pecadores diante de Deus. Versículo 6 diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Esse versículo é um pouquinho interessante e complicado, complexo de explicar. Por que Jesus fala? Ele compara com os cães e os porcos as coisas santas e as pérolas. Vamos entender
a situação. Jesus pensou em quê? Ele pensou nos animais, que quando você joga o alimento a eles, o que acontece ali? Os animais pisoteiam, comem aquele alimento sujo e depois, né, eles sujam e terminam se voltando contra você e querendo mais, e ali você joga mais alimento. Quer dizer, os animais, eles pisoteiam, não dão muito valor ao real valor que o alimento tem. Eles comem porque tem necessidade de comer e não conseguem perceber o valor que tem uma comida. Enfim, são animais. Jesus se utilizou dessa situação para mostrar que nós não devemos julgar as pessoas antes mesmo de nós olharmos para dentro de nós. Como é que eu vou aconselhar alguém sobre o erro dela, sendo que eu não quero mudança na minha vida? Tenho ali os meus erros e eu permaneço no erro. Como é que eu vou aconselhar alguém do seu erro se eu não quero mudança para a minha vida? Se eu não quero receber conselho de Deus ou de alguém por alguma coisa errada que eu fiz? Então eu estou jogando aos poucos as pérolas. Eu estou mostrando ali para aquela pessoa: olha, você precisa se consertar, mas eu não estou querendo conserto, não estou querendo mudança na minha vida. Então eu estou dando algo precioso, mas não estou fazendo, praticando aquilo que eu estou aconselhando. Deu para entender, compreendeu bem? É algo como hipocrisia. É hipocrisia isso, porque eu aconselho alguém, mas eu não quero ser mudado pela palavra de Deus ou alguém que me aconselha. Então eu aconselho, gosto de aconselhar as pessoas, mas não aceito mudança para a minha vida. Isso é hipocrisia, é falsidade. Como é que eu posso apresentar, como é que eu posso mostrar o caminho para alguém se eu não quero não quero andar pelo caminho de Deus, não quero andar conforme a palavra de Deus me mostra? É hipocrisia. Então Deus, através da sua palavra, tem mostrado a nós como nós devemos nos comportar. É assim que nós fazemos parte do reino de Deus. É dessa maneira, mudando o nosso pensamento, mudando a nossa atitude, refletindo sobre nós mesmos, como nos comportamos diante da sociedade, como nos comportamos dentro de casa, como nos comportamos na escola, na faculdade, dentro do ônibus. Será que nós andamos por aí julgando todo mundo? Será que nós somos juízes? Não somos juízes. Existe sim o juiz que está ali para julgar uma causa. Esse juiz é do Estado, né? Ele é outorgado, ele tem autoridade até de Deus para julgar as pessoas. Esse juiz é permitido, esse julgamento é permitido. Mas você julgar uma pessoa sem antes olhar para dentro de si, Deus não aceita. Isso é hipocrisia. Então precisamos atentar para a palavra de Deus e ver que ela nos orienta a ser cidadãos do reino de Deus, fazendo a sua vontade. Não julgue, para você não ser julgado com a mesma intensidade. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos por tua palavra, por Cristo, através do teu Espírito, ministrado aos discípulos, e hoje ministra a palavra ao nosso coração. Senhor Jesus, querido Cristo, nós te amamos e te adoramos e queremos mais e mais aprender da tua palavra. Ensina-nos através do teu Espírito. Queremos ser cidadãos fiéis do reino de Deus. Não queremos julgar o nosso próximo, mas queremos sim mudar o nosso pensamento e as nossas atitudes para acertar o caminho, para obedecer à lei do Senhor e ser alguém aprovado por Deus. Te amamos, Senhor,
e te oramos e pedimos que tu possa nos abençoar no decorrer dos dias. Continua com a tua mão estendida sobre nós e nos abençoa, Senhor. Te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.